Hoje é a quinta mensagem da série O Maravilhoso Cérebro e uma Mente Renovada. Hoje eu quero falar para vocês sobre o segredo de uma vida feliz e plena. Amém? Eu quero começar a minha palavra perguntando para vocês qual a semelhança que há nestes três casos, tá? Então preste atenção, que eu preciso que você me diga e que você reflita qual a semelhança entre estes três casos. O primeiro caso é uma jovem que terminou o seu namoro, o namorado já está em outra, já até casou, e ela ainda está presa a todas as lembranças. Ela vai para o seu quarto, apaga a luz, coloca a música que eles ouviam, a música deles, olha fotografias antigas, talvez pegue um suéter que ainda mantém o cheiro do perfume dele, e aí ela chora, e chora, e chora. Este é o primeiro caso. O segundo caso é um jovem que foi viciado em drogas. E ele luta desesperadamente para não ter recaídas. Mas então ele tem memórias, ele está dirigindo, ele passa por lugares por onde ele andou, ele lembra das sensações. E chega um momento que ele não suporta e ele cai de novo. E o terceiro caso é um homem casado, que ama Deus, que busca Deus, mas que não consegue se livrar da pornografia. Ele tenta de todas as maneiras, fica um certo tempo e depois de um tempo cai de novo. Vocês podem me dizer qual é a semelhança desses três casos? Dependência. Todos os três casos são dependentes. E hoje eu quero explicar para vocês o porquê uma pessoa é dependente de drogas ou é dependente de sentimentos que tem em relação a alguma pessoa, ou dependente de pornografia. Todos os três casos é doença. Eu quero explicar de maneira bem a grosso modo, que eu tenho estudado isso com muita profundidade, mas tem que ser muito prático para que você entenda. A porta de entrada do seu cérebro são os 5 sentidos. Sim ou não? Os 5 sentidos é que trazem as informações para o seu cérebro. No momento que você recebe essas informações, o teu cérebro começa a pensar, a produzir pensamentos. E no momento que você começa a pensar, todo pensamento, diga todo pensamento, tem memórias e emoções. Sim ou não? Você pode lembrar, por exemplo, quando você pensa em Jesus, o que você sente? Amor? Fala alto que eu não estou ouvindo. Paz? Alegria. Você consegue se lembrar de alguém que quando você pensa você tem raiva? Sim ou não? Você já sentiu alguma vez um pensamento de medo e aquilo acelerou o teu coração? Sim ou não? Todo pensamento carrega memórias, busca memórias e traz emoções. Emoções provocam uma resposta do cérebro. Ou seja, às vezes, aquela resposta é ira, às vezes você fala o que não quer e depois se arrepende. Se você fica com, por exemplo, se aquilo provoca excitação, o coração acelera. Por quê? Porque esta resposta do cérebro, ela ativa o sistema endócrino do corpo.
O sistema nervoso central, ele se comunica através de eletricidade. E é rápido. Pum, você pensou, imediatamente o teu sistema nervoso central responde e tramita a informação através de eletricidade. Mas o sistema endócrino, a palavra endócrino, endo é dentro, diga dentro. Crino, diga assim, crine, é secretar. O sistema endócrino, ele secreta hormônios. E esses hormônios, eles são responsáveis para controlar o teu corpo. Vocês querem ver? Esse sistema endócrino, ele está no cérebro, está no pescoço, aqui na tireoide, ele está no sistema digestivo, está no sistema sexual. Em outras palavras, o sistema endócrino controla o nosso corpo. Temperatura do corpo, apetite, pressão arterial, tudo isso é o sistema endócrino. O que mais que ele controla? Humor, se você está triste, se você está alegre. Tudo isso por causa de hormônios. Controla hormônios sexuais. Por isso que pensamentos podem provocar sensações sexuais. Isto tudo está começando a atuar numa área do cérebro chamada hipotálamo. O hipotálamo é o cérebro do sistema endócrino. Agora, pastor, o que isso aqui tem a ver com Bíblia? Espera que eu vou chegar lá. Eu só estou tentando te explicar como é que você reage. Por exemplo, tem gente, o sistema endócrino ele controla o metabolismo. Tem gente que fica nervoso e vomita. Sim ou não? Por exemplo, o sistema endócrino ele controla a fome. A fome deveria ser só para alimentar. Mas gente que tem distúrbio alimentar, de alguma maneira, transforma o circuito de compensação em comida. Eu sou um desses. E aí você tem mais fome do que o teu corpo necessita, aí engorda. Isso tudo são distúrbios que começam no cérebro, mas que geram cadeias na vida das pessoas. E esse sistema endócrino, portanto, produz hormônios. E esses hormônios, eles são importantíssimos na construção de memória. E do hipotálamo vai para a amígdala, não essa amígdala aqui, mas é uma pequena glândula que tem no cérebro, e ela faz com que a memória seja tramitada de maneira que ela se torne permanente. E no hipocampo, que fica uma parte embaixo do cérebro. Então, vou explicar novamente, para vocês se lembrarem. Diga assim, os sentidos provocam pensamentos. Diga, pensamentos têm emoções e memória. Diga, emoções provocam respostas do cérebro. Diga, essas respostas ativam o hipotálamo. E o hipotálamo produz hormônios. E os hormônios afetam o meu corpo. Vejam como isso funciona. Então, em outras palavras, por que a pessoa que é viciada em pornografia tem dificuldade de se livrar? Porque o cérebro tem alguns circuitos chamados circuitos de compensação. De alguma maneira, aqueles sentidos, o ouvir, o ver, gera nele produções de hormônios sexuais que o deixam viciado. Assim como um viciado em cocaína. O cara cheira cocaína, na hora o cérebro secreta dopamina. Dopamina é um hormônio poderoso, dá foco, dá coragem, dá aquela coisa de alegria. Eu não sei, é difícil para mim explicar como que é, porque eu nunca cheirei, graças a Deus eu não sei como é que é a sensação. Mas eu sempre ouço as pessoas dizendo que quando cheiram, elas são capazes de fazer qualquer coisa. Passa o efeito da dopamina, vem aquela fissura, aquele bode, aquela ansiedade. Tudo começa com algo exterior que provoca pensamentos que têm emoções que provocam reações que mexem com o sistema endócrino e os hormônios do nosso corpo nos tornam
presos a estas substâncias. Como se livrar deste ciclo vicioso? Como ter uma vida plena? Eu quero falar para vocês agora da palavra de Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Você pode acompanhar também aqui no telão. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E um outro texto paralelo que eu quero também citar, Hebreus 12, de 1 a 2, que diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém ou não? O apóstolo Paulo nos apresenta, portanto, o caminho de uma vida que está sendo liberta de toda e qualquer doença que causa dependência, em direção a uma vida plena, uma vida de felicidade, uma vida de plenitude. Amém ou não? Diga para a pessoa do teu lado: você não precisa ser dependente de nenhuma dessas coisas. E de todas as outras lembranças e pensamentos que nos trazem cadeias e nos trazem dor. O seu cérebro pode ser reprogramado. Você pode ter uma mudança interior. A Bíblia diz que o homem espiritual ele é regido pelo Espírito Santo. Mas o homem carnal é regido por aquilo que o seu corpo manda ele fazer. Ou seja, vive preso a lembranças, a hormônios, a sensações e nunca se liberta. Hoje eu quero dizer para você que Jesus morreu na cruz do Calvário para te libertar, para te dar vida plena e vida abundante. Amém? Aplauda o Senhor, diga eu creio. E aqui nós vemos nos dois textos que foram lidos uma caminhada. Esta libertação se dá numa caminhada, que inicia no dia que você aceita Jesus e termina no dia que Ele vier te buscar. O primeiro passo dessa caminhada, Paulo diz assim: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A minha primeira pergunta é: quem é que faz? Quem é que faz? Diga eu. Diga uma coisa eu faço. Diga para a pessoa do teu lado: começa com uma decisão. Jesus já morreu na cruz, a parte dele ele já fez. Agora, se você quer ser livre, você tem que começar tomando a decisão. Eu não quero mais viver assim. Amém ou não? Quantos querem ser livres, diga amém. Você tem que decidir. Você vai deixar o Espírito Santo reprogramar o teu cérebro, mas a decisão começa com você. E ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Querido, você nunca vai ser capaz de esquecer completamente. Aqui, a ideia não é que Deus vai tirar da tua mente. O que Ele vai fazer é tirar o seu foco. Ao invés de você focar nas coisas que passaram, você vai mudar o seu foco. Diga para a pessoa do teu lado, diga assim: você vai mudar o foco da sua vida. Você não vai mais colocar o foco no pecado. Diga: o seu foco será em Jesus. Amém ou não? E aí ao longo deste tempo em que você decide e caminha, cada vez mais estas coisas vão ficando para trás. E quanto mais distantes elas estiverem, menos poder
ela terá na tua vida. Então, não brinque com o pecado. Satanás conhece a fisiologia do teu corpo. Cada vez que o indivíduo que não usa droga cai de novo, ele vai ter que subir uma montanha muito maior. Da mesma maneira, o indivíduo que luta com pornografia. Se você não pode lidar com pornografia, tire internet. Não tenha internet. Não tenha computador na sua casa. Não tenha televisão a cabo. Ai, pastor, mas como é que é? Queridos, o diabo, nesses últimos dias, ele está entrando nas mentes das pessoas. E cuidado com as crianças. Antigamente, as pessoas não tinham tanto acesso. Hoje, Satanás está entrando dentro dos lares. Crianças, 8, 9, 10 anos, com celular, com internet ilimitada. E você está deixando que o inimigo entre na mente dos seus filhos, porque você não está cuidando deles. Amém ou não? A decisão é sua. Diga para o teu irmão, diga, toma tenência, meu irmão. Diga, assuma a decisão. Diga, eu não quero olhar para trás. Diga, eu vou mudar o foco da minha vida, amém ou não? Começa com uma decisão. Paulo diz, esquecendo-me. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Segundo passo nos diz... que Paulo diz, avançando para as que diante de mim estão. A palavra avançando nos mostra que isto é um processo. Isso não acontece assim. A tua salvação é imediata. Diga, a minha salvação é imediata. Mas a minha santificação é um processo. Cada dia é um passo que eu dou. Amém? Quantos aqui já fizeram alguma trilha no meio da floresta, ou de moto, ou algum caminho que você não conhece bem? Você sabe que quando você vai fazer trilha, você precisa de 2 instrumentos que são muito importantes. Um é a bússola, e o outro é um relógio. A bússola vai te apontar o caminho. E o relógio vai te ensinar a remir o tempo. Quando Paulo fala avançando para as coisas que estão adiante de mim, certamente ele está dizendo que acontecerão coisas na sua vida, quando você avança, coisas que virão da parte de Deus e coisas que virão da parte do inimigo. Você tem que ter uma bússola que vai continuar apontando o caminho para onde você vai. Qual que é a bússola da sua vida? É a palavra de Jesus, amém ou não? É a palavra de Deus que deve ser a tua bússola, meu irmão. É ela que vai te lembrar para onde você está indo. Quando vierem pensamentos, quando vierem propostas, quando vierem situações, é a palavra de Deus que vai dizer, isso aqui não, segue adiante, continua seguindo, amém ou não? E o relógio vai te dizer como que você vai correr a tua caminhada. Por que eu estou dizendo isso? Hoje em dia, as pessoas colocam na escala de prioridade Deus em último lugar. Vocês querem ver? Quantos aqui trabalham 40 horas por semana? Levante a mão. Quantos trabalham mais de que 30 horas por semana? Que levante a mão. Não, mais de que 30. Se você falou que trabalha 40, você trabalha mais de que 30. Quantos trabalham mais de 30? Levante a mão. Não é possível que tem tanta gente desempregada aqui. Isso é uma prioridade na tua vida ou não? Quantos estudam aqui, diariamente, de 4 horas para cima? Os jovens. Quantos fazem exercício físico? Mais do que meia hora por dia. O mínimo. Você faz quanto de exercício físico? 1 hora. Você lê 1 hora da Bíblia? Deu uma risadinha. Não, né? Gosto de gente que fala assim, porque eu aproveito e pego o gancho. Sabe o que acontece, irmãos? Todas essas coisas que eu falei não são ruins. Mas elas podem roubar o seu tempo do que é fundamental. Você está enfrentando nesse tempo o diabo. E ele nunca se levantou com tanto poder e tanta instrumentalidade para separar você de Deus. E as pessoas não entendem que se elas não tiverem a bússola, que é a palavra de Deus, elas vão perder o caminho.
E que se elas não tiverem um relógio para dizer para elas quais são as prioridades e como elas devem gastar tempo para chegar na caminhada, queridos, em outras palavras, eu quero te dizer, que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que adianta? Você vai passar parcos 70, 80, 90 anos dessa vida e vai passar a eternidade. Qual é a maior prioridade da sua vida? São as coisas de Deus. É a palavra de Deus, é a bússola da nossa vida, amém ou não? Então pais, ensinem a Bíblia para os seus filhos, porque o diabo está colocando professores, está colocando amigos, está colocando cinemas, histórias que vão levá-los a descrer. É uma batalha que você tem que travar, você tem que tomar uma decisão, a começar com a sua vida, mas também que deve ser levada adiante para a sua família, amém ou não? Diga para a pessoa do teu lado, diga, abre o teu olho, meu querido. Você está em guerra. É um processo que dura a vida inteira. Mas você não pode perder a bússola. Porque a bússola é a palavra de Deus, e ela vai te levar até Cristo. E você não pode deixar de ter o relógio que vai te ensinar a remir o tempo. Nós vivemos tempos maus e as pessoas estão brincando de ser crentes. E por causa disso são muitas vezes derrotadas nas suas tentativas. Paulo diz o terceiro passo: prossigo para o alvo. Toma uma decisão de esquecer. Eu não vou mais olhar para o passado. Meus pecados, meus erros, minhas cadeias, meus vícios já passaram. Eu decidi que eu não vou viver debaixo dessa canga. Eu vou seguir para Jesus. Amém ou não? Esse é um processo. Eu vou avançando. Mas eu tenho um alvo. Se você não tiver um alvo na tua vida, você não vai chegar em lugar algum. Diga para o teu irmão do lado, o teu alvo é Jesus. Ninguém tira o foco de algo, se não colocar em outra coisa. Quantos estão prontos para mudar o foco da sua vida aqui? Você está mesmo? Você está disposto a mudar o foco da tua vida? Quantos querem colocar Jesus como foco da tua vida? Olha para lá. Em Hebreus 12 ele diz, olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Amém ou não? É para Jesus que nós temos que olhar, não é para homens. Nós somos influenciados demais por homens. Nós devemos olhar para Jesus. Sabe, querido, não pense que você não vai ter pressão. Não pense que o inimigo não vai se levantar e te tentar. Diga para a pessoa do teu lado, o tentador tem emprego de tempo integral. 24/7, 24 horas, 7 dias da semana, ele vai te tentar. Então, continua olhando para o alvo. Não tira o olho, porque se tirar um pouquinho, ele vem e te pega. E cada vez que ele te leva a cair naquela área volta a te prender. Você vai ter que começar de novo a viver todo aquele inferno do que o drogado tem que passar, da abstenção, abstinência, até que ele fique novamente livre. Amém? Dizem que o tempo mínimo para uma pessoa considerar-se liberta de uma droga é 9 meses. Mas que se ele ficar 5 anos sem, aí ele pode dizer, agora eu estou livre. Não é de graça. Vai ter sofrimento, vai ter tentação, os amigos virão, os lugares que geram lembranças vão estar sempre se oferecendo para você. Você já viu algum pinguço não ter dinheiro para tomar pinga? Nunca você vai ver um bêbado sozinho, ele vai encontrar sempre alguém. Então, quantos aqui estão prontos a enfrentar a resistência do inimigo? Diga amém. Diga assim, o meu alvo
é Jesus. Disso é mais importante para mim olhar para Ele do que qualquer outra coisa da minha vida. Qual é a bússola, meu irmão? Qual é a bússola? E o relógio, para que ele existe? Para remir o tempo. Diga para a pessoa do teu lado, não perca o seu tempo com aquilo que não vai te levar a nada. E Paulo continua dizendo, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. O cérebro, ele tem os chamados circuitos de compensação. Sim ou não? A droga é isso, o cara cheira cocaína para ter dopamina no seu cérebro, ele fica... Tem gente que busca a geladeira. Tem prazer como quando come leite condensado. Dependência também. Gordura é doença, irmãos. Ninguém gosta de ser gordo. Quando você vê um gordo, não fica, sabe, bulinando, fazendo bullying, né? Porque a pessoa, ela está dependente daquilo. Aquilo também é um circuito de compensação. Está nervoso, come. Está com saudade da namorada, come. Está preocupado, come. O cérebro, ele cria circuitos de compensação para prender a pessoa. Assim como a pessoa viciada em pornografia, a pessoa que é prostituta. Você pensa que tem gente que se prostitui por dinheiro? Ninguém se prostitui por dinheiro. O dinheiro é secundário, você não tenha dúvida. A prostituição é uma necessidade que a pessoa tem. Ela pode até dizer, não, eu faço isso por dinheiro, porque é mais fácil. Não, faz isso porque está em cadeias. Porque o sexo também cria um circuito de compensação poderosíssimo. Então toma cuidado, você que é jovem, não vá se prostituir, porque depois é mais difícil voltar atrás. Você que é casado, não pule a cerca, porque pulou, vai descambar. Isso vale para homem e para mulher. Ultimamente a mulherada está traindo mais que os homens. Irmãos, cuide das suas mulheres, senão vocês vão ganhar uma galharda na cabeça. Antigamente a mulherada ficava triste sozinha, hoje a mulherada trai, e ainda trai melhor que os homens, porque o homem trai e fica com cara de culpa. A mulher não, ela trai e fica boazinha. Não muda nem a cara da fulana. Satanás, ele trabalha para criar pessoas presas. Presas. E lá no fundo, o tentador é o mesmo que acusa. Ele te tenta, ele te leva para o pecado, ele te escraviza e depois te acusa. Jesus morreu por você. Ele te libertou. Ele te perdoou. Santificação. A gente não se santifica porque, eu tenho medo do inferno. Não, a gente se santifica porque a santificação é a melhor maneira de você ser livre. Eu me separo para Deus e cada vez mais sou livre das cadeias do inimigo, dos pensamentos que nos aprisionam, amém? Diga, prossigo para o alvo. Diga, o alvo é Jesus. Aí ele diz, pelo prêmio, como eu falei, circuitos de compensação. Tem um texto da Bíblia que é um circuito de compensação para mim. Toda vez que eu estou passando alguma luta, alguma dificuldade, estou olhando demais para o mundo, eu gosto de ler a palavra e principalmente as coisas do fim. Tem um texto que toda vez que eu leio, irmãos, eu me encho de alegria. Eu me encho de satisfação, de plenitude. Está lá em Apocalipse, capítulo 22, versos 1 a 5. O apóstolo João está na ilha de Patmos, ele tem uma visão do céu, ele diz assim, então me mostrou o rio de água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro.
No meio da sua praça, de uma e de outra margem, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Diga, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele, Yahweh. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia! Este é o prêmio que o Senhor promete para aqueles que o amam: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós poderemos beber da água viva, comer do fruto da vida, da árvore da vida, ser curados pelas suas folhas. As nossas lágrimas serão enxutas, e nós estaremos na presença do Senhor todos os dias. Ontem eu passei o dia inteiro na presença de Deus. Eu falei para a Lília: você saia hoje, vai para onde você quiser, que hoje eu quero estar na presença do meu Pai. E eu adorei, eu toquei, eu orei, eu li a palavra, eu busquei o Senhor. Queridos, não existe nada mais poderoso do que a presença de Deus dentro de você. Não existe nada mais poderoso para quebrar os grilhões do diabo, de cadeias da alma como estas que eu citei. Busque ao Senhor. Há um prêmio. Olhe para Jesus, fite para Ele. A Bíblia diz que a gente deve tê-lo como exemplo, porque Ele, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Que alegria é essa? Estar no meio do seu povo, sendo adorado, sendo elogiado, e a nossa motivação, a nossa alegria é a vida eterna. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se as nossas motivações, se as nossas prioridades são nesta vida, isto é passageiro. Invista no que é eterno, meu querido. Invista a tua vida, a sua alma, os seus talentos, o seu tempo. Olhe para Jesus e diga: Senhor, eis-me aqui, me atraia para a tua presença, porque eu sei que eu vou receber um nome, eu sei que eu vou receber uma coroa, e a Bíblia diz: e reinarão com Cristo. Você sabia disso? Que um dia você vai reinar na presença do Senhor. Quando você enfrenta as tentações, quando você enfrenta o diabo, as provações desse mundo, e continua andando para Jesus, você está sendo preparado para ser rei e sacerdote, para governar juntamente com o Senhor, amém? E para ter plenitude, mas isso começa aqui. Começa aqui, meu querido. O teu cérebro, Satanás conhece a fisiologia do seu cérebro. Ele sabe como criar tentações que vão ser sensoriais, tentações que vão mexer com a tua alma, que vão mexer com os teus hormônios, tentações que vão te amarrar e vão te fazer sempre alguém que viva o ciclo da morte. Porque você é tentado, os hormônios se manifestam, o teu corpo reage, e você cede, e depois vem a culpa, e o pecado, e a cadeia. E cada vez mais, isso está provado, que o indivíduo que começa a usar um tipo de droga, ele começa a querer um outro tipo de droga mais forte, porque aquela já não produz as mesmas sensações. E assim, da mesma maneira, o indivíduo vai ter relações sexuais, começa a experimentar coisas diferentes, coisas grotescas, bestiais, porque já não se satisfaz mais com a sexualidade natural. É assim que o diabo trabalha. Mas a palavra do Senhor está dizendo para você: deixa para trás. Tome a decisão de deixar para trás. Toma a decisão de dizer: eu vou começar uma caminhada, um processo que vai me levar à presença do Senhor. Eu vou me santificar. Diga: eu quero, Senhor. Está vendo como vocês estão tudo amarrados? Ninguém está querendo, você quer o pecado. Diga: eu quero, Senhor.
Quanto você quer vencer o teu pecado? Diga: eu quero, Senhor, vencer o pecado. Eu quero, Senhor, caminhar em direção ao alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Ele é soberano. E se Ele te chamou, quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? A Bíblia diz: se Ele entregou o seu próprio Filho, não dará juntamente com Ele todas as outras coisas. Ele é soberano. Ele é mais poderoso do que o diabo que te tenta. Ele é mais poderoso do que os hormônios que te induzem. Ele é mais poderoso do que as lembranças que te aprisionam. Ele é soberano. E Ele está chamando a sua igreja, dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Há um prêmio, há uma coroa, há uma presença, há um lugar de adoração, há um lugar de liberdade. O príncipe deste mundo quer te destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que você tenha vida abundante. Pare de justificar o seu pecado. Arrependa-se dele. Pare de justificar que você não consegue. Isso é uma mentira, é um engano, é uma falácia do diabo. Começa com uma decisão: eu não quero mais viver nesta vida de lixo. Eu quero adorar ao meu Senhor. Querido, este é o tempo. A Bíblia diz que quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. É um tempo em que as pessoas creem pouco. Mas não se esqueça, Ele é o autor e o consumador da sua fé. Quanto mais você olhar para Ele, mais fé você tem. Quanto mais você olha para aquilo que o diabo coloca no seu lado, menos você crê. E mais facilmente você vai ser demovido do alvo. Mas Ele te deu a bússola. E Ele te deu o relógio. Ele te deu a palavra. E você pode remir o seu tempo. Mudar as suas prioridades. Mudar os seus atos. A soberana vocação. Diga assim: não é porque eu mereço, é porque Ele chamou. Não é porque eu quis, mas porque Ele decidiu. E sabe que a Bíblia diz? Que essa soberana vocação de Deus acontece em Jesus. Lá na cruz do Calvário, Jesus bradou: está consumado. Jesus é o antídoto para toda a enfermidade. Jesus é o antídoto para todo vício. Meu amado, se você está usando droga, você tem que jogar fora a droga do teu bolso, tem ou não? Se você é um alcoólatra, você não pode ter bebida na tua casa. É muita tentação. Se você é um viciado em pornografia da internet, querido, se você não puder viver convivendo com aquele computador, não tenha internet na tua casa. Ai, pastor, mas como é que eu vou fazer? Querido, é melhor você não conseguir passar e-mail e não usar o Facebook do que perder a sua vida. Do que perder o seu casamento, do que ter a tua vida destruída. O que é mais importante para você? Se você soubesse que você tivesse uma enfermidade de morte, você faria o que para você viver? Você faria qualquer tipo de coisa, tomaria qualquer tipo de remédio, de medicamento, de quimioterapia, de radioterapia, de raio que o parta, você faria por quê? Porque você quer viver. Quanto você é capaz de fazer para abandonar aquilo que te aprisiona?
Gente que foi drogada não pode ficar passeando nos lugares que você usava droga. Não pode ir para balada, não pode ir para esses lugares onde você vai sentir a tentação. Não, eu já estou pronto. Tá nem coisa nenhuma. Você nunca vai estar pronto. Mas Deus está te dizendo hoje, eu tenho poder e autoridade para mudar a sua vida. Mas você tem que tomar a decisão de dizer, eu quero. Uma coisa eu faço. Paulo não tinha muitas coisas para fazer. Ele tinha uma coisa para fazer. Era seguir para a presença de Deus. Esta é a coisa mais importante da tua vida. É deixar para trás o pecado que te embaraça. E caminhar. Não olhando para dentro de si. Não olhando para pessoas. Olhando para Jesus. O autor e o consumador da nossa fé. E aprender dele. E seguir adiante. Com a bússola na mão. Remindo o tempo. Porque os dias são maus. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que Satanás está destruindo as famílias. Maridos traindo mulheres, mulheres traindo maridos. Por quê? Porque brincam de ser crentes. A relação não está muito legal, sai demais com o amigo, e o amigo começa a se tornar interessante. As pessoas estão abrindo brechas enormes. E o inimigo entra pela brecha. E a Bíblia diz que ele veio para roubar, para matar e para destruir. Toda vez que você faz uma aliança com o inimigo, você vai sair com menos do que você entrou. Você vai ser menos saudável, porque ele vem para matar. E aquilo que Deus te deu e construiu na tua vida, ele vai querer destruir. Jesus já fez o que tinha que ser feito. A provisão você já tem. A decisão é tua, meu querido. A decisão é tua. Põe a mão no teu coração agora e ore ao Senhor. Ore pela sua família. Hoje eu estou intercedendo pelo meu netinho. E profetizo nele toda vez que ele está comigo. Eu ponho a mão sobre ele. E com todo amor que Deus coloca no meu coração, digo, Senhor, eu profetizo. O Enzo é teu. Ele está coberto pelo teu sangue. Está coberto com a tua unção. O inimigo não vai roubá-lo. O inimigo não vai levá-lo para longe da tua presença. Mas eu estou aqui hoje para interceder pela tua igreja, pela tua vida. Porque eu sou o teu sacerdote. E eu estou aqui para interceder pela tua vida e dizer, o inimigo não vai vencer a batalha. O Senhor vai te dar vitória. Ele é Jeová Nissi. Aquele que é a nossa bandeira. Ele é Jeová Tsebaote, o Senhor dos exércitos. Ele enviará os anjos para te dar vitória. Deus tem um escape para a tua vida, meu irmão. Ele está pedindo a você, lute, priorize o Senhor na tua vida. Se você quer ser liberto de alguma área na tua vida, seja corajoso para ficar de pé agora enquanto eu oro por você. Alguma lembrança que te machuca, que te fere, alguma tentação, algum vício, seja um vício moral, seja um vício de drogas. Põe a mão no teu coração, diga, Senhor, eis-me aqui. Eu vou fazer isso que eu tenho que fazer hoje. Eu vou abrir mão disto que me assedia. Eu não vou olhar mais para trás. E eu vou olhar para frente. Para o autor e consumador da minha fé. Diga, Senhor, às vezes eu acho que eu não sou capaz. Mas o Senhor é capaz de me dar fé para isso. O Senhor é capaz de me dar, Senhor, coragem para enfrentar o diabo. Em nome de Jesus, Senhor.
Eu quero santificar a minha vida, separar para Ti e andar na Tua direção, Pai. O autor e consumador da minha fé. Eu entrego o meu pecado, entrego as minhas tentações, entrego as minhas cadeias, para a honra e glória do Teu nome. E eu sei que há um prêmio separado para mim, na presença do Cordeiro. A palavra de Deus diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembre-se, toda vez que você traz uma memória, aquela memória traz uma emoção. Esta emoção produz uma resposta do cérebro. Esta resposta ativa o teu sistema endócrino, produz hormônios, e esses hormônios constroem pensamentos que saem da memória presente e vão para a memória de longo prazo. Senta a luz um pouquinho, eu quero que você entenda o processo. Você já reparou que aquilo que não é muito importante você se esquece? Sim ou não? O próprio cérebro esquece. Porque uma memória, para ela ser de longo prazo, ela tem que descer para o hipocampo e ela precisa dos hormônios. Agora, quando você tem uma sensação sensorial muito poderosa, ela não vai embora. Porque esses hormônios poderosos que são secretados, eles constroem memórias permanentes. Por isso não brinque com o seu cérebro. Quando Deus fala para você resistir à tentação, não fala porque Ele é mau, quer tirar o doce da boca da criança. Não. É porque Ele não quer que você fique preso em memórias que vão te atazanar por anos a fio. Deus quer que você tenha memórias boas do amor dele por você, daquele momento que você gastou na sua presença, em que você sentiu o toque dele, o seu abraço, o seu perdão, o seu amor. Esta é a memória que nós devemos trazer para a nossa vida, porque isso vai dar esperança para você. Deus é bom, seu caminho é reto, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas a decisão é sua. Uma coisa eu faço. Paulo tinha muitas coisas para fazer, mas na agenda dele, todas essas coisas tinham que estar em consonância com esta coisa que ele estava fazendo. Que é deixar para trás o que não era de Deus e olhar para o alvo que é Jesus. Querido, na hora da tentação, tire os olhos do tentador e coloque no Salvador. Ele não quer que você olhe para trás e aquilo te culpe. Culpa não vem de Deus. O que vem de Deus é o perdão. Mas as memórias podem trazer cadeias. Siga adiante. É um processo. A cada dia eu digo: Senhor, me ajuda. Quero continuar no teu caminho. Quero continuar andando em direção ao autor e consumador da minha fé. E cada dia mais, aquilo que te aprisionava está longe. Até que chega um momento que a lembrança já não dói, que a tentação já não tenta, que o acusador já não acusa. Porque você está tão envolto pela atmosfera do Salvador.
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau, tomando o capacete da salvação, para que vocês possais resistir a todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, calçando as sandálias do Evangelho da paz. Amém ou não? Caminhando como soldado do exército do Senhor dos exércitos, de vitória em vitória, para a glória do Senhor, para a glória do seu nome, livres de toda a cadeia. Esta é a vocação de Deus, esta é a vocação de Deus para a tua vida. E a promessa do Espírito Santo é: eis que eu estarei convosco todos os dias. Levante a mão para o céu. Eis que eu estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Diga assim: Senhor, eu me apresento, e apresento a minha família, e apresento a tua igreja. Consagro, Senhor, para que ela seja uma igreja sem mancha, por causa do sangue do Cordeiro, sem mácula, que não haja acusação, porque tu já pagaste o preço do meu pecado na cruz. Eu estou livre e os meus olhos estão em ti, o autor e o consumador da minha fé. Eu não vou andar para trás, eu não vou desviar do caminho, porque a tua palavra é a minha bússola e o relógio do Senhor na minha vida me ensina a remir o tempo e as prioridades, até que tu venhas, quando eu receberei a coroa da justiça, reservada para aqueles que te amam. Eu te amo, Senhor. Aleluia, aleluia. Está chegando, a vinda do Senhor está chegando. Santifica a tua vida, volta para o caminho, não olha mais para trás, não olha mais para os lados, não, olha para frente. Diga: o meu alvo é Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma grande semana para você.